Aí, ótimo, então. Bom, então agora oficialmente, muito boa tarde a todos e a todas. Muito prazer que nós recebemos a vocês nessa terceira rodada da nossa competição simulada em direito eleitoral. Parabéns por vocês terem alcançado as quartas de final. Eu costumo dizer nas sessões de ontem, eu já falei que é uma vitória para vocês, uma vitória para os centros acadêmicos que vocês representam, para as universidades, para os escritórios que são vinculados. Afinal, vocês estão entre as 8 melhores equipes em direito simulado, em direito eleitoral simulado do Brasil. Isso certamente é motivo de muita comemoração. Então, independente do resultado dessa rodada, como vocês sabem, já é mata-mata, certo? Quem tiver a melhor pontuação vai seguir para as semifinais. Certamente vocês já são vencedores e futuramente, quando iniciarem a carreira profissional, terão uma grande vantagem nas sustentações nos TREs, perante os juízes eleitorais, porque esse MUTE pela qualificação dos avaliadores, pela dedicação de vocês, já é uma verdadeira escola em direito eleitoral. Então, eu os parabenizo iniciando a nossa terceira rodada das rodadas quartas de final. Muito bem, gostaria de passar algumas orientações. Vocês quatro, nossos competidores, hoje aqui da UFES e da Unimat, já passaram por outras rodadas classificatórias. Vocês conhecem o sistema, mas cabe a mim aqui externalizar algumas orientações importantes uma vez mais. Primeiro, que é sobre a divisão do tempo. Vocês terão direito a 15 minutos para as considerações iniciais. Esses 15 minutos eles precisam ser obrigatoriamente divididos entre os dois competidores. Nós não estamos esperando que seja dividido o tempo na mesma porcentagem, mas estamos esperando que vocês dividam esse tempo até pela avaliação dos nossos juízes que compõem o quórum de avaliadores dessa rodada. Então, isso vocês já estão sabendo, estão preparados. Outro comentário importante é sobre como esses juízes avaliadores vão formular as perguntas. Eles vão interrompê-los durante a sustentação oral para formular o questionamento. Então, nossa orientação a eles é que não esperem até o final da rodada, mas que sim que interrompam, até porque nós gostaríamos de ver como esses competidores se saem com o raciocínio interrompido e como eles voltam para a linha processual e para a linha argumentativa que prepararam previamente a essa sessão. Então, não considerem a interrupção dos avaliadores como algo deselegante. Essa é a orientação da nossa equipe operacional a cada um deles, certo? Agora, voltando à divisão do tempo, aquela nossa regra de convívio básica, né? Eu gostaria de coletar com vocês as informações de tempo. Inicio pelo polo ativo, que é a UFES, a Luísa e a Maria Eduarda. O tempo será dividido igualmente entre eu e a Maria Eduarda, e eu começarei falando e depois será a Maria Eduarda. E a réplica e a tréplica, que é 3 minutos, né? A réplica será feita por mim, Luísa. Luísa, então. Então, tempo igual para as duas e réplica e tréplica para a Luísa, certo? Desculpe, quem começará falando? A Luísa também. Maravilha. Então, a Monique, ela vai colocar ali no chat, eu peço que vocês confirmem. Enquanto isso, eu pergunto ao Matheus sobre a divisão do tempo, e ao Miranildo. Guilherme, a divisão ficou da seguinte forma: a fala começa com Granildo, por 6 minutos, e depois eu finalizo ela, Matheus, pelo tempo de 8 minutos. Eu, Matheus, também farei a réplica. Certo, então. Desculpa, o meu prazo, Matheus, é 9 minutos. Ah, sim. 6 e 9, né? Isto. UFES, poderia confirmar, por gentileza? Tá certo, firmado. Ótimo. Então, Unimat UFES, equipe também. 116 e Unimat também? Confirmo. Tá. Então, Uma orientação técnica aos avaliadores, na hora que vocês forem preencher o formulário de avaliação, vai estar requisitando uma informação que é o número da equipe. Esse número da equipe é um código de 3 números,
tá? A UFES é a equipe 116 e a Unimat é a equipe 119. Essa informação está no chat e também está no WhatsApp de vocês. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a Monique, comigo ou com a Laila, que a gente auxilia nesse processo de avaliação, tá bem? Muito bem. Então, acredito que nós estamos aqui partindo para o início da nossa rodada. A presidente vai ser a professora Silvana Battini, correto? Então, eu agradeço uma vez mais por ter aceitado o convite de nos auxiliar e de figurar nessa condição de desembargadora presidente do nosso TRS simulado. Então, agradeço muito a presença de vocês três, professor Francisco, professor Caroline e a professora Silvana, e lhe passo a palavra de imediato para a condução dos trabalhos. Obrigado. Obrigada, doutor Guilherme. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar participando desse evento que reputo como muito relevante, muito interessante para a formação acadêmica no direito eleitoral. Então, eu, na condição de presidente dessa comissão, então, eu vou chamar o feito a julgamento e vou abrir a palavra, então, à equipe 116, doutora Luísa, que vai tomar, a equipe tem 15 minutos para a sustentação, e passo a palavra, então, para a doutora Luísa, advertindo aos demais membros dessa comissão julgadora que, desejando interpelar as sustentações, podem se dirigir prontamente a mim, que eu farei a interpelação. Muito obrigada. Tem a palavra, doutora Luísa. Muito obrigada, eminente presidente. Bom dia, eminente desembargador Francisco, desembargadora Caroline. Eu me chamo Luísa Ferreira e, em conjunto da minha colega Maria Eduarda Braga, estarei defendendo os interesses do polo ativo nas ações de investigação judicial eleitorais aqui ajuizadas. Antes de adentrar propriamente, excelências, no mérito dessas ações, é preciso chamar a atenção que o que está em debate hoje nessa corte é algo muito sério. O que está em debate é a normalidade e a legitimidade do pleito eleitoral que devem ser protegidos por essa justiça. Em pesquisa recente, excelências, foi confirmado que 1/3 dos governadores do Brasil estão sendo investigados nas ações de investigação judicial eleitoral. Isso é um absurdo, excelência. O que se requer aqui não é, sobre nenhuma hipótese, relativizar o que foi escolhido pelo povo mediante o voto, mas é se ter a confirmação e a certeza de que essa escolha não foi manipulada. E é sob essa premissa que eu começo as minhas alegações. Iniciando pelas questões preliminares dessas ações, eu chamo a atenção ao meu primeiro ponto, que diz respeito à reunião das ações acertada feita pelo corregedor, neste caso, com fundamento no artigo 96b da Lei 9.504. A nós nos parece que é completamente cabível a reunião dessas ações, porque não só é permitida, como não gera nenhum prejuízo para a defesa nestes autos. A reunião não gera nenhum prejuízo. Há um segundo ponto, excelências, em relação à legitimidade, adiantando um possível argumento da parte do polo passivo, a legitimidade do partido C e D nessas ações. Como já é sabido, o partido C se juntou à Federação Z e o partido D se juntou a um outro partido, fundando o partido G. Excelências, a legitimidade na AIJA é uma legitimidade extraordinária e concorrente, ou seja, ainda que o Ministério Público Eleitoral tenha manifestado desinteresse de ocupar o polo ativo dessas ações, isso não é suficiente para extinguir as ações sem resolução do mérito por uma suposta ilegitimidade desses partidos. A nós nos parece que, visto que Fernando Cabral continua sendo legítimo para propor essas ações, há uma clara sucessão processual no polo, sendo possível o prosseguimento. Partindo para o meu terceiro ponto, excelências. Senhora presidente, gostaria de fazer um breve questionamento. Pois não, doutor Francisco, pode fazer. Então, a doutora, sobre a legitimidade, falou de uma hipótese de sucessão com relação ao Fernando Cabral. Mas me ficou uma dúvida aqui, se a defesa defende aqui a legitimidade ou reconhece a ilegitimidade e defende que, por conta da sucessão, essa ilegitimidade está superada. Excelência, eu agradeço a pergunta. Só um instantinho, doutora Luísa. Doutora Caroline quer complementar a pergunta ou não?
Eu gostaria de saber também, em relação à legitimidade, o que que a parte entende sobre essa representação processual? Se o que vai existir aí será ou não uma sucessão processual? É meu questionamento. Doutora Luísa, a senhora pode responder agora. Perfeito, excelências. Eu agradeço a pergunta, que aí tem a possibilidade de esclarecer o que talvez não ficou muito bem explicado. Nós defendemos que é legítimo, sim, o partido C e D ainda nessas ações, mas caso essa corte entenda pela ilegitimidade das partes, nós entendemos que isso não é suficiente para extinção das ações sem a resolução de mérito. Por que que isso não seria suficiente? Aí o primeiro ponto que destaco é a ausência da titularidade do Ministério Público Eleitoral, tendo vista que ele manifestou o desinteresse, isso não seria suficiente para extinguir as ações. E o outro ponto diz respeito à possibilidade de Fernando Cabral ocupar o polo ativo dessas ações em virtude da sucessão processual, visto que elas estão reunidas. Então, haveria essa possibilidade de representação no polo ativo. Estão satisfeitos? Doutores? Ok, doutora Luísa, a senhora vai ter a devolução de 2 minutos para Agradeço. completar a sua sustentação. Agradeço, presidente. Bom, dando continuidade aos meus argumentos, excelências, aqui passo para a minha última questão preliminar antes de entrar no mérito dessas ações. Diz respeito à juntada de documentos novos advindos da Operação Lockyer. Eu quero destacar aqui, excelências, que em um primeiro ponto é inaplicável nesse julgamento o entendimento exarado no emblemático julgamento da chapa Dilma Temer. Isso porque nós não estamos falando de fatos novos à causa de pedir, trata-se meramente de documentos probatórios que foram juntados em oportunidade a qual a parte teve a possibilidade de juntar. Então, em virtude do 435 do Código de Processo Civil, do parágrafo único, perdão, do 435, nos parece completamente possível a juntada nestes autos, visto que são somente ratificados fatos que já estavam sendo abarcados na inicial. Bom, feitos esses esclarecimentos, encerradas as questões preliminares, eu passo a falar do mérito das ações aqui ajuizadas. Para fins de melhor organização, nós dividimos a nossa sustentação pelos abusos que foram imputados, a fim de rememorarmos de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, e por virtude do tempo regimental que me é concedido, irei me ater ao abuso de poder econômico. Excelências, são 3 fatos que está claramente demonstrado o abuso de poder econômico da investigada e do seu vice. Isso porque houve um claro desporte patrimonial que foi suficiente para alterar a legitimidade e a normalidade das eleições. Os fatos são os seguintes. O primeiro foi o showmício realizado na cidade de Lages, em que a investigada organizou com o seu vice a participação de uma banda, o aluguel de um clube privativo com piscina, para uma festa que esperava um público de 80 mil pessoas, que são os habitantes da cidade, visto que a entrada era franca. O segundo evento diz respeito a uma festa organizada após a carreata realizada em Macondo, em que se há uma gravação completamente lícita, em que os próprios eleitores de Marluce afirmam que ela teria sido a responsável pela organização da festa. Ambas as festas, excelências, foram realizadas de forma pública, né, na rua, com entrada franca, houve bandas, houve uso desmedido de bebidas alcoólicas e com um público esperado de 80 mil pessoas. Então, imagina-se que o investimento para essa festa não tenha sido pouco. A bem verdade é que para se levantar uma festa daquele porte é necessário muito investimento, seja para a compra dos materiais que antecedem a festa, seja com os gastos oriundos do evento. E, por fim, o claro abuso de poder econômico ante a compra de pacotes de disparo em massa para macular a honra e a reputação do adversário Fernando Cabral. Essas compras de disparo em massa foram feitas, inclusive, por meio de pessoas jurídicas, o que já há uma ampla vedação quanto a essa conduta, mas foram feitas de forma tão massiva que devem ser configuradas como abuso de poder econômico. Excelências, fazendo um leve adendo em relação à gravação a qual mencionei, a nós também nos parece que uma possível ilicitude que o polo passivo vem arguir não possa ser levantada nessa corte. Isso porque o tema 979 do Supremo Tribunal Federal já ratificou aquilo que o TSE já entendia na seara eleitoral,
que, tratando-se de gravação em ambiente público, é completamente cabível a admissão dessa prova nas ações de investigação judicial eleitoral. Bom, feito essas constatações, explanações quanto aos eventos, como já falei, está amplamente demonstrada. Além das provas destes autos, os indícios apontam para a gravidade das condutas e quer seja pelo conjunto da obra dos atos sucessivos que Marluce perpetrou durante a sua campanha, quer seja pela análise isolada de cada conduta, há uma clara gravidade quantitativa e qualitativa nas condutas das investigadas. Senhora presidente, eu gostaria de fazer um questionamento. Pois não, doutora Carolina. Eu gostaria de saber da parte quais são as possíveis consequências em relação a esses eventos que ela falou. Quais as consequências disso em relação à paridade de armas das eleições? É o meu questionamento. Doutora Luísa pode responder. Doutor Francisco, o senhor quer complementar? Não, estou satisfeito. Ok. Excelências, as consequências dessas festas realizadas pela Marluce são evidentes. Em primeiro lugar, eu reitero para ela ampla manipulação do eleitorado, uma vez que, como é sabido, sobretudo no Brasil, festa, bebidas alcoólicas e tudo isso em um galpão decorado com as cores do partido da investigada, a cognição é quase que indutivo a associação de que aquela candidata possa proporcionar algum suposto benefício para aquela população. Então, essas festas, esse meio de compra quase de votos, é o que é capaz de atingir a normalidade e legitimidade do pleito. Sobretudo porque foram realizadas em momentos de comemoração da cidade, como foi no caso de Lages. Então, você tinha ali um alto público esperado, uma cidade de quase 80 mil pessoas, que 80 mil pessoas corresponde a 13% do eleitorado do município, do estado Y. Então, se juntadas as duas cidades em que houve a festa, nós temos quase 30% do eleitorado do estado. Ou seja, se isso não é capaz de influenciar o pleito, excelências, realmente é difícil crer o que não pode ser influenciado. Está esclarecido? Sim, satisfeito. Obrigada. Muito obrigada. Bom, tendo em virtude que o meu tempo já está se esgotando, novamente eu reitero o que foi aqui levantado, requeiro a condenação da procedência, dos nossos pedidos e a efetiva condenação de Marluce nessa ação. Agradeço a palavra e dou continuidade à minha colega Maria Eduarda. Boa tarde, excelências, eminentes julgadores, todos presentes. Em continuação aos argumentos brilhantemente ilustrados pela doutora Luísa, eu dou continuidade a essa sustentação em nome dos requerentes. E a parte que me cabe aqui é a demonstração do abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação praticados de forma reiterada pelos investigados. Tratando especificamente do abuso de poder político, esse foi percebido em 3 momentos distintos. O primeiro deles foi o desvio de finalidade decorrente de uma passeata que ocorreu na cidade de Jurema em proveito das festividades da cidade, que contou ainda com o discurso dos investigados, apoiados pelo prefeito, e posteriormente ainda foram publicadas nas redes sociais da prefeitura montagens e publicações em apoio à candidatura de Marluce Cícero. O segundo evento foi a orquestração de um desfile realizado na cidade de Macondo para mostrar à população a chegada de novas 40 viaturas na cidade, da Guarda Municipal. E nesse ponto, os investigados insistem em alegar que a equipe de Marluce supostamente não tinha conhecimento de que havia esse desfile e marcou na mesma data e no mesmo trajeto carreata em prol de sua candidatura. Excelências, e aqui eu gostaria de rememorar, nós estamos falando de um estado comandado pelo partido de Marluce há mais de 20 anos. E Macondo se trata de uma cidade pequena de interior. Não existe a mínima possibilidade, eu posso afirmar isso, de se acreditar que essa carreata não tenha sido marcada propositalmente para ocorrer junto dos desfiles de viaturas. E o terceiro fato que faço menção foi a coação de servidores de Lages e Jurema a publicarem em suas redes sociais montagens fraudulentas a respeito do candidato Fernando Cabral, que foi o principal adversário dos investigados.
E nesse momento é importante fazer uma distinção, excelências. O abuso de poder político, ele se configura quando o agente público, nesse caso o detentor de mandato eletivo, ele pratica desvio de finalidade eleitoreiro, atingindo bens e serviços públicos em prejuízo à isonomia entre candidaturas. Por causa disso, o núcleo fático do abuso de poder político eventualmente pode recair sobre uma conduta vedada aos agentes públicos, cuja tipificação exige apenas a possibilidade de afetar a igualdade de possibilidades entre os candidatos. Senhora presidente, gostaria apenas de um breve questionamento. Pois Doutora não, Maria doutor. Eduarda, voltando um pouquinho a respeito da entrega das viaturas, gostaria de saber da senhora se a defesa vê ilicitude no ato de entrega das viaturas, considerando que ali era uma atividade municipal. Eu queria entender um pouco melhor esse ponto, qual é o argumento aqui da acusação. Doutora Maria Eduarda, pode... Doutora Caroline, quer complementar? Não, obrigada, Excelência. Pode responder. Perfeitamente. Obrigada pelo questionamento, Excelência. Sim, essa conduta é ilícita, é uma conduta vedada pelo artigo 73, inciso 1 da Lei das Eleições, mas, nesse caso, ele é um fato tão grave, tão agravado, porque não foi só o desfile das viaturas realizado pela Prefeitura. Junto a ele foi realizada uma carreata em prol da candidatura de Marluce Cícero, e contra essa carreata que foi imputado o abuso de poder político. E ela se revela grave diante dos aspectos qualitativos e quantitativos, diante da circunstância, diante do aproveitamento dessa data cívica, que levam à conclusão de que houve sim abuso de poder político em razão desse fato que sim é ilícito. Mais algum questionamento? Satisfeito, doutor Francisco? Doutora Maria Eduarda, 1 minuto acrescido na sua fala. Perfeitamente. Voltando, excelências, acerca da caracterização, né, do abuso de poder político, em razão disso, o núcleo fático do abuso de poder político, ele pode eventualmente recair sobre condutas vedadas aos agentes públicos, cuja tipificação, né, exige apenas essa possibilidade de afetar a isonomia entre os candidatos. Só que, como já dito aqui anteriormente pela Luísa, e aqui eu reafirmo, a gravidade é um elemento típico das práticas abusivas, que se desdobram em um aspecto qualitativo, pelo alto grau de reprovabilidade da conduta, e em outro quantitativo, que é de significativa repercussão em um determinado pleito. E aqui, as condutas narradas, elas se revelam graves do ponto de vista qualitativo por 3 fatores principalmente. Primeiro, o envolvimento direto e sucessivo dos investigados em condutas reiteradas, os severos impactos decorrentes da apropriação simbólica dos eventos cívicos, quais sejam a utilização dos festejos de Jurema e o aproveitamento dos desfiles de viaturas, e também, o terceiro, a ausência de freios para potencializar os ganhos eleitorais da chapa. E, nesse caso, também está demonstrada a gravidade quantitativa diante da gigantesca repercussão sobre o pleito, que pode ser ilustrada também por vários motivos. O uso das redes sociais da prefeitura para difundir a apropriação da coisa pública, o êxito em criar condições de dominância do espaço público e também pela utilização dos servidores ao disseminar mensagens falsas, difamando a imagem e a reputação do candidato adversário na infosfera, cujos impactos são incalculáveis, se tratando, né, de internet, toda essa disseminação. Assim, conclui-se, excelências, que diante da magnitude do pleito e a alta reprovabilidade das condutas, os desvios de finalidades aqui apontados, eles tiveram gravidade suficiente para atingir a normalidade e a legitimidade das eleições, preenchendo, assim, o núcleo típico do abuso de poder político. E eles não podem ser classificados de forma alguma apenas como meras condutas vedadas. E eu passo agora a tratar do uso indevido dos meios de comunicação. A imputação, neste ponto, ela se refere à desordem informacional provocada pelos investigados ao disseminarem de forma massiva na internet informações falsas a respeito do candidato Fernando Cabral. Consta dos autos, excelências, que após a divulgação de uma pesquisa, ou seja, uma ameaça, apontando que o adversário estava com 55% das intenções de voto, a equipe de Marluce utilizou pacotes de compra de mensagens, disparo de dados, para difundir que Fernando Cabral havia sido condenado por ato ímprobo, quando, na verdade, essas ações foram julgadas improcedentes. Perceba, eminente desembargadora Silvana, que o uso indevido dos meios de comunicação, ele se caracteriza pela exposição desproporcional de um candidato em detrimento dos demais, ocasionando desequilíbrio do pleito eleitoral. E essa hipótese é perfeitamente aplicável aos autos, em consonância com o entendimento do TSE e também, que eu cito aqui como exemplo, o RESP eleitoral número
470968, de relatoria da ministra Nancy Ingrid. O que pode ser mais prejudicial, excelências, para um candidato do que ver a sua imagem algemado sendo veiculada nas redes sociais de forma massiva nas vésperas da eleição, com dizeres o condenando por ato ímprobo? Como isso pode não ser prejudicial para o resultado das eleições? Está mais do que configurado que houve sim uso indevido dos meios de comunicação, não havendo que se falar em propaganda irregular, caso a defesa venha arguir, principalmente devido ao desequilíbrio nocivo que atingiu novamente, de forma reiterada, a legitimidade e a normalidade do pleito. E no que diz respeito aos documentos juntados, eu vou passar de forma breve, porque já foi dito pela minha colega. Esses documentos deflagrados, Operação Loki e Gabinete do Ódio, eles são complementares às informações e às alegações já trazidas no bojo da petição inicial. Esses documentos, eles não são fatos novos. Esses documentos, eles são atinentes à causa de pedir já da petição inicial e que já está sendo discutido nos autos. Diante disso, a defesa pugna que sejam julgados procedentes todos os pedidos arguidos na inicial, com a consequente cassação dos mandatos da governadora e do vice-governador eleitos e a declaração de inelegibilidade por 8 anos, nos termos da Lei Complementar 64 de 1990. Dessa forma, eu finalizo a minha sustentação e agradeço aqui a oportunidade. Obrigada, doutora Maria Eduarda. Passo a palavra, então, agora para a doutora Carolina. Doutor Francisco, tem mais algum questionamento? Não. Não, excelência, estou satisfeita. Obrigada. Então, eu vou passar a palavra para a equipe 119, começando pelo doutor Miranildo, é isso? Correto, Vossa Excelência. O senhor tem a palavra, então, pelo prazo de 6 minutos. Antes de mais nada, desejo boa tarde. Cumprimento Vossa Excelência, presidente da sessão, excelentíssimos julgadores, os demais colegas, doutores advogados aqui presentes. No presente caso, trata-se sobre 3 ações de investigação judicial eleitoral contra Marluce da Silva e Cícero José, que estão sendo injustamente acusados com base em alegações que não se sustentam, que são frágeis, mas também eu irei tratar aqui sobre as questões processuais, que são preliminares de mérito, mas que são extremamente relevantes e que foram atropeladas durante todo o procedimento. Pela junção indevida das ações, o cerceamento de defesa quando do indeferimento do pedido da prova pericial pelos meus clientes, também da inexistência das condições da ação e da legitimidade das partes, assim como a juntada intempestiva de documentos que não puderam ser contestados pela defesa. E o prejuízo ao devido processo legal, a gente tem na junção das 3 ações, das 3 AGEs. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, em seu julgamento da DI 5507, ele confirmou a constitucionalidade do artigo 96b da Lei de Eleições, porém com ressalva. A ressalva seria que o juízo ele deveria avaliar se a reunião vai causar tumulto processual, violação do contraditório da ampla defesa, porque a gente vai ver na sustentação que realmente causou um tumulto processual, onde direitos do polo passivo foi negado. Então, a gente vê aí, na fase de produção de provas... Senhora presidente, só um esclarecimento. Pois não, doutor Francisco. Considerando que há uma faculdade, pelo entendimento jurisprudencial, é uma faculdade do magistrado reunir ou não as ações, eu gostaria de entender melhor qual foi o prejuízo efetivo para a defesa, né? Porque o doutor afirmou que houve prejuízo processual e tumulto processual. Eu gostaria de entender onde que foi caracterizado o prejuízo para a defesa. Doutora Caroline, quer complementar? Eu gostaria de saber, excelência, a parte fala que existe um julgado do STF que excepciona uma parte do entendimento, dizendo que não é preciso reunir as ações,
aliás, que é possível reunir as ações, mas que excepcionalmente elas não podem ser reunidas. Eu queria entender mais essa excepcionalidade, essa exceção do julgado que ele comentou. Pois não, doutor Miranildo? Agradeço o questionamento, Excelência. Então, o artigo 96b da Lei de Eleições, ele diz que as ações podem ser juntadas se elas se atentam aos mesmos fatos. Aqui a gente tem, no presente caso, fatos, contextos diferentes e até relacionados a agentes diferentes. Então, essas questões tornam a ação muito abrangente e que causa um empecilho à defesa dos interesses de Marlúcio da Silva e Cícero José, e também até causa um empecilho ao próprio julgamento do tribunal. E respondendo à pergunta da excelentíssima jogadora Caroline, no entendimento do STF, do relator, na ADI 5507, como eu disse, né, ele trouxe a constitucionalidade do artigo, porém, quando se trata de questões que podem causar o tumulto processual, que podem causar a violação do contraditório da ampla defesa, os processos eles podem ser separados. Esse é o entendimento do STF. Obrigada, doutor Miranildo. 1 minuto acrescido à sua fala. Obrigado. Dando prosseguimento, na fase de produção de provas, nós tivemos o relator, ele indeferiu o pedido da defesa para a prova pericial dos celulares que supostamente foram usados para disseminação de fake news, notícias falsas. O colhendo do Tribunal Superior Eleitoral já tem um julgado nessa questão, na ação cautelar da AIGE número 601.401.49, de relatoria do ministro Roger Fernandes, que diz que determina ser necessário o deferimento do requerimento de produção de prova pericial para determinar quem praticou, identificar quem praticou essa conduta, o que não foi o caso, porque quando o relator deu indeferimento, a identidade de quem fez essa conduta, quem usou os celulares, ainda está desconhecida. Isso é um dado que é muito importante no prosseguimento da ação. Então, se não temos nenhum dado ligando esses celulares aos meus clientes, ao polo passivo, Marlúcio, nem Cícero, então a gente vê que deve ser levado em conta esse deferimento. Assim como, em relação à inexistência das condições da ação, o Ministério Público Eleitoral, que tem o papel de defender a democracia brasileira, de escrutinar o pleito eleitoral, ele determinou que a ação carece de condições, assim como pressupostos processuais. Ora, a gente está falando de um instituto permanente, constitucional, e que ele determinou que essa ação basicamente não tem como andar, não tem validez. Então, o tribunal, e isso eu peço ao tribunal, que dê a importância devida a essa determinação do Ministério Público. E, relacionado à ilegitimidade das partes, a gente tem o partido C, que integra a Federação Z. A gente sabe que, como a federação é um ente novo, ainda não tem jurisprudência sobre, mas só que, trazendo analogia à coligação, em que o TSE já decidiu sobre, no julgado da ação cautelar número 25.002, relatoria do ministro Humberto Gomes de Barros, traz que, para um partido que faz parte de uma coligação, ele deve trazer aos autos a anuência dos demais partidos, a aprovação dos demais partidos para que ele componha essa ação, o que não foi trazido pelo partido C. Além como o partido
D, que se fundiu que se fundiu do partido e se tornou partido G, o partido D deixou de existir, ele foi extinto. Então, só isso garante a legitimidade do partido D de também compor a ação. E, por fim, contrariando os ditames do devido processo, os autores trouxeram aos autos documentos novos já no fim da produção de provas, quando já estava na parte dos memoriais finais, da etapa que estava estabilizada a demanda. A gente sabe que Seu tempo esses está documentos encerrado, de... doutor Miranildo. Eu quero Sim, doutora. 10 segundos fechar o seu raciocínio, só para fechar. Sim, pode sim. A gente vê que esses documentos que não foram contestados, eles atingem claramente o direito de contestação de ampla defesa dos meus clientes e que deve ser respeitado no processo, e eu espero que o tribunal também possa julgar essas questões. Passo a palavra para o meu colega Matheus Romero. Boa tarde, eu sou o doutor Matheus Romero e cumprimento cordialmente cada uma de vossas excelências e também os nobres colegas advogados presentes nessa sessão. Pois bem, nós estamos aqui não para julgar os outros governadores, como pontuaram os representantes do polo ativo, nós estamos aqui para tratar das condutas que são imputadas ilusionalmente aos candidatos vencedores Marluce e Cícero José, porque não há qualquer escopo probatório suficiente. Nós estamos tratando aqui de meras alegações infundadas, e é importante trazer a essa discussão os ensinamentos de Guilherme Marinoni, que pontua que um processo sequer pode existir sem a devida capacidade probatória daquilo que é alegado, sob pena de estarmos diante de ato atentatório à dignidade da justiça. Então, nós precisamos tratar dessas alegadas situações de abuso de poder político, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. De proêmio, eu trago aqui o primeiro fato que supõe a questão de abuso de poder político, que diz respeito a dois eventos no mesmo dia, sendo a passeata dos investigados e o desfile municipal das viaturas novas de Macondo e uma festividade posterior. Pois bem, não há nexo causal algum nessas condutas, porque a liberdade de reunião está presente, conforme os requisitos do artigo 5º, inciso 16 da Constituição. Não foi desrespeitada ou frustrada qualquer reunião anterior. Vejamos, a reunião municipal foi estabelecida às 16 horas, e somente às 17 horas que aconteceu a reunião dos investigados. Portanto, não se conectam de forma alguma nesse ponto. Ainda, na festa que houve depois, também não há nexo causal, porque ali não há número, não há nome, não há pedido de votos que remetam aos nomes dos investigados. Também, as pessoas que foram gravadas ali, essas gravações não têm capacidade probatória alguma, elas são inúteis, porque o Supremo Tribunal Federal já entende que gravação ambiental não pode ser usada na justiça eleitoral se não houver devidamente uma autorização judicial para isso. Portanto, estamos diante de uma prova ilícita que narra um flagrante preparado, o que é inaceitável. Assim, ausentes as provas, essa é uma alegação que merece ser afastada. Senhora presidente, eu gostaria de fazer um questionamento. Pois não, doutora Caroline. Quero voltar um pouquinho na fala do doutor. Ele afirma que há um direito constitucional de reunião, e eu gostaria de questioná-lo se esse direito constitucional de reunião ele é absoluto, principalmente no que tange ao período das eleições. Queria saber o entendimento do doutor em relação à compatibilização do direito fundamental à reunião e o período eleitoral, essas reuniões em período eleitoral. Obrigada. Obrigada, doutora Carolina. Doutor Francisco, quer complementar? Gostaria, sim, de complementar o questionamento da minha colega. Também fiquei um pouco com dúvida com relação a esse direito de reunião. Se essa reunião acontece concomitantemente ou
logo após uma reunião pública que atrai uma grande quantidade de pessoas, se haveria aí um ilícito ou não. Então, queria entender melhor o argumento, assim como minha colega. Excelência, Francisco, o seu áudio cortou no final, eu não consegui entender. Não, é só entender esse ponto mesmo, acho que houve um corte. Ok. Enfim. Pois bem, não é absoluto o direito à liberdade de reunião, sobretudo no período eleitoral, mas os requisitos da não frustração de uma reunião anteriormente convocada está sendo cumprido, assim como o requisito também de pacificidade, o que aconteceu. Por outro lado, quem de fato comete um ato ilícito não é a conduta atribuída a Marluce e José e Cícero José, mas sim ao prefeito do município de Macondo, que não poderia, pela lei das inelegibilidades, fazer esse tipo de reunião às vésperas das eleições para mostrar os veículos novos. É como se fosse uma inauguração de obra pública ou de coisa nova do município, que é uma conduta completamente vedada aos agentes públicos em período eleitoral, por prazo definido. Satisfeitas, excelências? Sim, satisfeita, obrigada. Obrigada, doutor Matheus. O senhor tem 2 minutos devolvidos. Certo. Continuando. Também há a alegada situação de abuso de poder político pelo uso eleitoreiro das festividades de Jurema, que aconteceram em 3 de setembro de 2022. E eu trago o dia seguinte, no caso 4 de setembro de 2022, em que foi divulgada uma pesquisa eleitoral apontando Fernando Cabral com 55% da intenção de votos, portanto, à frente da corrida eleitoral. Aqui, importante dizer que o Tribunal Superior Eleitoral já possui um entendimento pacificado, que caminha no sentido de que não há conduta ilícita quando uma situação sequer tem a capacidade ou a potencialidade de influenciar na corrida eleitoral. E nesse caso em tela, como o Marluce permaneceu atrás na corrida eleitoral, não podemos falar em ato ilícito. Caminhando ainda no abuso de poder. E esse é o entendimento que foi firmado através do agravo regimental no recurso especial eleitoral de número 970-362. Caminhando ainda no abuso de poder político, Senhora tem a... presidente, só o que a defesa... Só eu fiquei com uma dúvida aqui. A defesa defende, então, que se não houver a comprovação da efetiva influência no pleito, não haveria ilicitude. Se não me engano, há uma questão aqui de gravidade e potencialidade. Queria entender aqui se a defesa está a exigir a comprovação da efetiva influência no pleito. Doutora Caroline, quer complementar? Não, obrigada, excelência. Doutor Matheus pode responder. Sim, excelência. É assim que se posiciona já há um bom tempo a Justiça Eleitoral, no sentido de que a falta da potencialidade da alteração imediata não é capaz de ser vista como ato ilícito. E eu digo imediata e considero justamente a pesquisa eleitoral do dia seguinte. Não dá para dizer que, por conta disso, vai ganhar ou perder a eleição, já que a eleição é um período bem longo de diversas condutas. Mas, especificamente nesta conduta, em que houve uma pesquisa eleitoral logo em seguida, não estamos diante de potencialidade que seja capaz de influenciar o jogo eleitoral. Satisfeita, excelência? 1 minuto devolvido, doutor Matheus. Obrigado. Continuando, o terceiro ponto colocado aqui é a suposta coação exercida pelos prefeitos de Lages e de Jurema sobre seus servidores municipais para que eles divulguem fake news sobre Fernando Cabral. Olha, excelências, eu peço encarecidamente que vocês observem o PJE e acompanhem comigo quais são os nomes dos polos passivos, senão Marluce da Silva e Cícero José. E essa conduta que é narrada aqui diz respeito tão somente aos prefeitos de Lages e Jurema, que são pessoas distintas, estranhas a essa lide. Portanto, a gente sequer pode falar em julgar o mérito dessa questão, porque essas pessoas são completamente alheias ao processo. Elas precisariam estar aqui no polo passivo, como forma de litisconsórcio passivo necessário, com base na responsabilidade solidária, conforme preconiza
o artigo 24 do Código Eleitoral e o artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 64 de 90. Também não há que se dizer em qualquer benefício dos investigados nessa situação, porque os investigados não foram eles que fizeram com que os prefeitos coagissem seus servidores, tampouco foram pessoas que tinham conhecimento dessa conduta. À frente, eu trago a discussão o uso indevido dos meios de comunicação de uma suposta compra de pacotes de disparo em massa contra Fernando Cabral. Ora, toda essa questão é calcada unicamente numa matéria de jornal. Matéria de jornal é elemento informativo, e como se sabe, elemento informativo no processo eleitoral não pode revestir uma decisão quando for exclusiva. Sobretudo uma decisão do gravame que se pretende nessa ação, excelências. Carece de provas dessa situação, de prova testemunhal, de prova pericial, de prova documental, nada disso está nos autos. Ainda, o Tribunal Superior Eleitoral definiu, através da AIGE 060-121-232, em caso idêntico, que fake news requer prova pericial para apontar quais foram os aparelhos eletrônicos e as pessoas que replicaram este conteúdo em massa. E diga-se de passagem, foi indeferido o nosso pedido de prova pericial. Portanto, estamos em desvantagem e, novamente, mais uma conduta que não se reveste de provas. À frente, nós temos, como abuso de poder político, o suposto showmício no clube do município de Lages. E aqui é importante registrar que não estamos diante de um showmício, porque os investigados não participaram da organização, nem o partido, eles não angariavam votos como objetivo do evento, eles apenas discursaram dentro dos limites da legalidade naquela situação de campanha. O show que aconteceu em sequência e que foi custeado pelo município de Lages também não tinha nomes, números, nem pedido de voto para essas pessoas. A última conduta que é apontada aqui pelo polo ativo é a suposta compra de pacotes de disparo em massa que foi operado pela empresa J Corp, que é gerenciada pelo sobrinho de Marluce, e foi um serviço contratado supostamente pela candidata vencedora Marluce. E não é porque existe uma relação familiar que necessariamente haverá uma relação jurídica entre essas pessoas. Não há qualquer contrato. E quem diz isso não sou eu, é o TSE, em acertada decisão na emblemática AIGE do ex-presidente Jair Bolsonaro, de número 060-177-905, em que se definiu que, no caso específico de compra de pacotes ou de serviços que são, em tese, ilícitos durante a campanha, deve-se haver um contrato. E nestes autos existem 0 documentos jurídicos que comprovam a relação entre essas pessoas, ou essa suposta contratação. Excelências, a história novamente se repete. Novamente, as pessoas que perderam a eleição tentam subverter o uso da justiça eleitoral com ações infundadas, completamente sem provas, para tentar retirar uma chapa que foi democraticamente eleita. Da Doutor mesma forma, Matheus, 1 minuto, 2 minutos, né? 2 minutos. certo. Da mesma forma que completamente sem provas, da mesma forma que aconteceu com a tentativa inexitosa da cassação da chapa Dilma Temer na AIGE 194358, no qual o brilhante voto de Napoleão Nunes Maia foi enfático ao dizer que não havia provas que fossem capazes de dar embasamento a uma eventual condenação e que aquela era uma mera busca política. Por isso, Excelência, nós estamos no sério risco de incorrer num julgamento político, ao invés de um julgamento de direito. Dito isso, nós pugnamos pela nulidade absoluta das AIGES diante das tamanhas irregularidades processuais, ou, caso vossas excelências não entendam assim, que decidam, portanto, pela improcedência das AIGES diante de ausência de provas e de nexo causal. Esta é a única maneira de se garantir o total respeito à soberania popular. Obrigado pela atenção. Obrigada, doutor Matheus. Doutora Caroline e doutor Francisco, querem fazer alguma observação? Não, Excelência, eu estou satisfeita.
Também estou satisfeito. Quero agradecer mais uma vez, então, aos senhores, doutora Carolina e doutor Francisco, dizer que é uma honra ter composto essa comissão esta tarde com os senhores. Agradecer também a participação das equipes, parabenizar pelas suas apresentações. Eu indago aqui da organização se temos mais alguma providência a ser adotada. Monique? Boa tarde. A gente tem agora a réplica e tréplica, no tempo de 3 minutos Ah, para cada desculpe, eu já equipe. estava me esquecendo da réplica e da tréplica, eu que já Sem estava me problema. confundindo. Então tá bom, me desculpando mais uma vez, que eu já estava até quase encerrando aqui a sessão. Então eu vou abrir o prazo de réplica para a equipe 116. Bom, muito obrigada, eminente presidente. Excelências, irei fazer alguns esclarecimentos para nós encerrarmos esse julgamento da melhor forma possível. Meu primeiro ponto, quanto à reunião das ações e a menção à ADI 5507. Todo mundo é amplamente sabido que foi decidida pela constitucionalidade do artigo 96b e o verdadeiro prejuízo quando se tem a reunião quando não se tem a reunião é a possibilidade de decisões conflitantes. Então, não há o que se falar em desmembramento das ações, porque não há nenhum prejuízo para a defesa da sua reunião. O segundo ponto, quanto ao que foi mencionado do litisconsórcio passivo entre os prefeitos do município. Novamente, em caso de abuso, não é necessário o litisconsórcio passivo necessário. Isso também já é amplamente discutido, não, mas entendido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não é à toa que, inclusive, no anteprojeto do novo Código Eleitoral, não há menção de litisconsórcio passivo necessário. Pelo contrário, litisconsórcio facultativo. Terceiro ponto, quanto à legitimidade. Novamente, eu reitero que o Ministério Público Eleitoral, por mais honrada que seja essa instituição, ela não é unicamente titular da AIGE. E é por esse motivo que, inclusive, não consta nos autos que os partidos foram intimados para regular a sua posição processual, que a extinção das ações por essa questão se mostra um verdadeiro ataque à democracia, quanto à necessidade de investigação de uma possível manipulação nas eleições. Bom, passando agora em relação aos abusos, excelências, eu aqui destaco que o ponto crucial não é o nexo causal entre as condutas. O ponto crucial é o benefício que a candidata e o seu vice, que a governadora, na verdade, e o seu vice tiveram com as festas e com os eventos que ocorreram. Novamente eu digo, não é somente o conjunto da obra dos atos sucessivos perpetrados pela candidata no período eleitoral, como a gravidade analisada de forma isolada, quer seja pela análise quantitativa, quer seja pela análise qualitativa. Desse ponto, excelência, há abuso de poder econômico porque houve um evidente desporte patrimonial, há abuso de poder político porque houve uma evidente utilização de bens públicos com desvio de finalidade, e há um evidente uso indevido dos meios de comunicação porque foram disseminadas fake news e desordem informacional durante o período de campanha eleitoral. Por fim, excelências, os ilícitos estão devidamente provados nesses autos. E é por isso que se requer a procedência dessas ações com a devida cassação do mandato da governadora, de seu vice, a decretação de inelegibilidade e a convocação de novas eleições para que se possa proceder com a verdadeira democracia neste Estado. Eu agradeço pela oportunidade de fala, peço desculpas caso tenha me exaltado, mas é que muito me aborrece e entristece ver como ainda estamos neste ano abusando da democracia, como a governadora Marluce fez nas eleições. Obrigada, doutora Luísa. Passo a palavra para a equipe 119, para a sua tréplica. Pois bem, o polo ativo mencionou a possibilidade de um método indutivo para apontar a festa no município de Macondo e remeter essa situação aos investigados, o que não se reveste de prova alguma. Método indutivo não é prova em nenhuma esfera judicial, sobretudo na esfera eleitoral. Esta é mais uma alegação infundada. Também, importante mencionar a respeito da reunião das AGES, é que nós estamos diante de inequívocos e flagrantes prejuízos ao devido processo legal, porque é um desrespeito à nossa Constituição e ao processo civil que as situações distintas, de pessoas distintas, dias distintos, lugares distintos, sejam julgadas na mesma situação.
sobretudo porque cada uma delas merece o seu devido momento de produção de provas. A gente não pode dizer que situações que são diferentes e que exigem testemunhas em números diferentes podem ser a mesma, unidas numa situação apenas. Também, sobre o uso indevido dos meios de comunicação, novamente estamos aqui diante da falta de provas, porque havia apenas uma notícia de jornal tratando dessa questão. E como já se sabe, o Supremo Tribunal Federal entende que qualquer pessoa pode ter capacidade de se entender como jornalista e autotitular assim, sem o diploma de jornalismo, de bacharelado em jornalismo. Portanto, qualquer pessoa pode criar matéria e veiculá-la na internet ou em algum outro meio para tentar caçar os seus inimigos. Dito isso, Excelência, nós não podemos permitir que prospere essa tentativa de escárnio ao direito eleitoral e à democracia. Por isso, reiteramos o nosso pedido de nulidade, ou, caso não entendam assim, pela improcedência absoluta das AGES diante de condutas completamente infundadas e sem escopo probatório. Obrigado. Obrigado, doutor Matheus. Agora sim, mais uma vez, me desculpando pela minha falha inicial, indago a doutora Carolina e o doutor Francisco se desejam fazer alguma observação final. Não, eu estou satisfeita, Excelência. Queria apenas parabenizar a todos, foram ótimas sustentações orais e ficou bem compreendido o caso. Muito obrigada. Eu também, sem mais questionamentos, gostaria de parabenizar ambas as equipes, a Luísa, Maria Eduarda, Matheus, Miranildo, acho que foram participações muito exitosas, muito boas, vocês foram muito bem, isso dificulta aqui nossa tarefa, mas vamos passar aqui as avaliações. Parabéns para vocês. Obrigado pela oportunidade. Da mesma forma, também quero parabenizar mais uma vez as equipes, dizer que foram brilhantes todos os que se manifestaram nessa tarde, agradecer a doutora Carolina e doutor Francisco, a organização, doutor Guilherme, muito obrigada, e dou por encerrada a minha participação como presidente, devolvo então a condução dos trabalhos ao doutor Guilherme. Muito obrigado, doutora Silvana, muito obrigado, doutor Francisco, doutora Caroline, pela participação no nosso julgamento simulado em direito eleitoral, que já é a maior competição simulada em direito eleitoral do Brasil. Eu gostaria aqui só de salientar que os nossos três julgadores hoje fazem parte da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que muito nos orgulha, porque é uma das organizadoras do nosso MUTE, e fica certamente aí a vontade de todos que não fazem parte da Abradep em ingressar nos quadros dessa academia, que produz muito conhecimento, muitas informações que envolvem o direito eleitoral e político. Nesse sentido, também agradeço a participação dos competidores, da Luísa, da Maria Eduarda, do Matheus e do Miranildo. Agora é esperar um pouquinho até a classificação das equipes. Na próxima semana nós já teremos os resultados e os aprovados serão convocados a estarem aqui em Curitiba durante o Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral para figurarem presencialmente nas rodadas semifinais e final da nossa competição. Alguma dúvida dos competidores? Não. Vai sair até o dia 29 o resultado, né? A gente vai adiantar, na verdade, dia 29 era o prazo era o fim do prazo para as rodadas quartas de final, né? O prazo para divulgação, ele é outro, mas como ele estava muito próximo do Congresso, provavelmente a gente vai adiantar para que as equipes que não são de Curitiba tenham tempo de adquirir as passagens, o hotel, essas coisas, tá? Então, assim, não sei se até dia 29, mas ali até o final da próxima semana, seguramente sim. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Nos vemos em Curitiba. Oi? Deve ter essa oportunidade. Desculpe, não ouvi, Matheus. Eu só agradeci e disse que nos vemos em Curitiba. Tá certo. Muito obrigado, gente. Obrigado pela sessão. Até a próxima. Até a próxima. Boa Tchau, tarde. tchau. Obrigada, tchau, gente. Até, boa Tchau. tarde.